Olá, turminha, tudo bem? Bom dia! Hoje nós vamos iniciar uma nova unidade em Geografia. É a unidade 5 que se chama Do que são feitos os materiais escolares. E nós vamos aprender aqui que tudo que nós consumimos, né, todos os produtos que nós compramos, tudo que existe, tudo que é fabricado, tem uma origem, né? Tem uma matéria-prima que foi transformada para dar origem a esses produtos, inclusive aos materiais escolares. Então, nós vamos aprender aqui nessa unidade sobre as matérias-primas, né? Essa matéria original que se transforma nesses outros produtos que a gente vê por aí, que a gente compra, que a gente consome. Então, olha só, vamos acompanhar aqui na página 82, Ideias em Construção. Qual a origem dos produtos que consumimos? Então, qual é a origem, né, do que eles são feitos? O ser humano é capaz de construir produtos incríveis, como carros, foguetes, hein? Casas, roupas, móveis, alimentos, brinquedos, né, materiais escolares, roupas e muitos outros, não é, primeiro ano? O nosso planeta é essencial para a produção desses bens, ou seja, desses produtos, pois ele tem os recursos naturais necessários para a sua fabricação. Então, olha só, essas matérias, os materiais, né, que são utilizados para fazermos esses produtos que nós usamos, são extraídos da própria natureza. Então, o nosso planeta Terra, ele oferece muitos elementos, muitas matérias, né, que podem ser transformadas nesses produtos que nós consumimos, ok? E existem vários tipos de matérias-primas e nós vamos ver aqui agora. Primeiro ano, aqui na página 83, está dizendo que os recursos naturais, ou seja, os recursos que a natureza oferece, podem ser transformados ou não. Então, um exemplo de recurso natural, né, que pode ser transformado, que é transformado, é a madeira. Então, a madeira, ela é extraída da natureza e ela vira mesa, vira cadeira, vira lápis, vira objetos. Já o sol, tem como a gente transformar o sol? Tem como a gente pegar ele e fazer dele outros produtos, né? Levar ele lá para a indústria para virar novos produtos? Não tem. Então, o sol é um exemplo de recurso natural não transformável, ok? Mas nós utilizamos a luz solar de muitas maneiras, né? Então, um exemplo são os aquecedores solares. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas tem casas que a água sai quentinha porque usa um sistema de aquecimento que utiliza a luz solar, ok? Na página 84, está fazendo uma pergunta. O que é matéria-prima? Deu para você ter uma ideia do que é matéria-prima? Matéria-prima são todos esses recursos, né, naturais ou não, que nós usamos para a fabricação dos produtos que nós utilizamos no dia a dia. Então, tudo que a gente compra, tudo que a gente consome, né, os produtos que estão nas prateleiras do supermercado, eles foram feitos a partir de uma matéria, né? E a gente chama de matéria-prima, ok? Então, matéria-prima é aquela matéria que dá origem aos produtos que nós consumimos. E há três tipos de origens dessas matérias-primas, que são as de origem animal, vegetal e mineral, que nós vamos estudar aqui nessa unidade. Primeiro ano, aqui também está fazendo um alerta muito importante para a gente, ok? Sobre o aproveitamento desses recursos naturais, dessas matérias-primas, né? Que são extraídas da natureza. Por quê? Porque nós não podemos sair extraindo as matérias-primas da natureza assim, exageradamente, né? Desenfreadamente. Por quê? Porque um dia elas podem acabar. E também porque isso causa um impacto no meio ambiente. Então, vamos dar o exemplo aí das árvores. Se a gente sair derrubando aí as árvores adoidado, né, para fazer móveis, o papel também é feito da árvore. O que acontece? A árvore ela produz o oxigênio que a gente respira. Então, se a gente derruba as árvores, a qualidade do nosso ar vai ficar muito ruim. Não é isso? Vai trazer problemas para a nossa saúde. Então, olha só como tudo isso, ó, essa extração das matérias-primas, elas causam um impacto. Então, isso tem que ser feito de forma muito consciente. Tá? Então, daí entra o nosso papel, né, de consumidor.
Então, o que é consumidor? São as pessoas que compram os produtos. Então, se nós, enquanto consumidores, se nós sairmos comprando, 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 o que acontece? As indústrias vão precisar produzir, 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 não é? Quanto mais a gente compra, mais as indústrias produzem. E mais elas vão precisar extrair as matérias-primas da natureza. Então, ó, vamos tentar, sempre que puder, reutilizar as coisas. Então, reutilizar as embalagens, reutilizar a água. Eu reutilizei, sabe o quê? Os móveis que eram da casa da minha avó. Então, alguns móveis aqui da minha casa eram da casa da minha avó e eu reaproveitei. E isso evitou que eu precisasse comprar novos móveis, né, e que árvores fossem derrubadas para fabricar esses móveis. Então é isso, primeiro ano. A reciclagem também é muito importante, tá? Porque a reciclagem transforma, né, as matérias já existentes, né, que já foram é, extraídas da natureza para serem fabricadas, transformam em outros produtos. Então, por exemplo, o plástico, né? Ele pode ser reciclado. E para fazer o plástico, precisou extrair lá da natureza o petróleo. Então, se ele pode ser reutilizado, se ele pode se transformar em outros produtos, então é muito importante que façamos isso para evitar a extração das matérias-primas, lá no caso do plástico, o petróleo, ok? Então aqui nós temos os produtos das origens vegetal, animal e mineral, que nós vamos falar um pouquinho agora. Produtos de origem vegetal, primeiro ano, são todos aqueles que são extraídos das plantas. Então, tudo que vem das plantas, todas as matérias-primas que vêm das plantas, são de origem vegetal. Então, nós temos aqui dois exemplos, como o algodoeiro, né, que produz o algodão, e nós temos a seringueira, que é uma árvore que do tronco dela sai essa goma branca, que se chama látex, que é usado para fazer a borracha, ok? Primeiro ano, as matérias-primas de origem animal são aquelas extraídas dos animais. Então, por exemplo, o couro, né, que é utilizado para a fabricação de sapatos, bolsas, cinto, carteira e muitos objetos, né, de couro. O leite ele é usado na fabricação dos laticínios. Ó, palavra nova, hein? O que são laticínios? São os produtos feitos a partir do leite. Por exemplo, manteiga, queijos, iogurte, sorvete. A lã, né? A lã das ovelhas também são usadas na fabricação das roupas. E as penas? As penas também são matérias-primas, né? São usadas para a fabricação de travesseiros. Você já viu travesseiro de pena de ganso? Eu já vi. E temos também as matérias-primas de origem mineral, que são aquelas encontradas no solo. Temos também muitos exemplos, como os metais, como o ouro, a prata, o cobre. Nós temos também pedras, né? Então a natureza oferece muitos tipos de pedras que nós usamos para fazer várias coisas. Então temos as pedras preciosas, usadas na fabricação das joias, tem pedras que são usadas para construir casas, tem pedras como o mármore e o granito, que são usados para a fabricação de pia. Sabe aquela pia da nossa cozinha, a pia do nosso banheiro que é geladinha? Então, elas são feitas de mármore ou granito, que é uma pedra, né, encontrada nas rochas, na natureza, então de origem mineral. E o barro? O barro também nós encontramos no solo e com ele fazemos vasos, filtros de água, objetos de decoração. A areia, primeiro ano, a areia também é encontrada ali no solo, né, nas praias, no deserto. E a areia, ela é muito importante para a fabricação, sabe do quê? Do vidro. Para fazer o vidro usa areia, sabia? Que mais, primeiro ano? O sal também é de origem mineral. Nós encontramos montanhas de sal na natureza, que são as salinas, e também no mar. Agora, tem uma matéria-prima de origem mineral importantíssima, que é o petróleo. O petróleo é uma matéria-prima que a gente encontra lá no subsolo, ou seja, abaixo do solo, lá nas profundezas. Então, precisa ser escavado, né, a uma profundidade muito grande o solo para o petróleo ser encontrado e retirado. E por que ele é importante? Porque é a partir do petróleo que o plástico é feito. Então, o plástico é feito de petróleo. E olha só quantos produtos, né, quantas coisas que nós
vemos e temos aí, usamos, né, no nosso dia a dia, feitas de plástico. O petróleo também dá origem à gasolina, que é um combustível usado nos veículos, né, para eles andarem. Agora tem uma curiosidade, em primeiro ano. O petróleo é uma matéria-prima não renovável, ou seja, o dia que ele acabar, não teremos mais o petróleo. Por quê? Porque ele não se reproduz, ele não se renova ali na natureza. Já a madeira é um exemplo de matéria-prima renovável, porque a gente extrai ela da natureza, mas a gente pode devolver a madeira para a natureza também. Como? Plantando árvores. Então, se a gente planta árvores, a gente sempre vai ter a madeira, né? Então a madeira nasce. Já o petróleo não. Tudo bem? Na página 86, para onde vai a matéria-prima? Então aqui está falando para gente que existem produtos que nós consumimos que eles não são modificados, não são transformados. Então, do jeito que a gente encontra ele na natureza, né, a gente pode consumir. Então, são exemplos as frutas, os legumes, as verduras, o leite, o ovo da galinha, né? Então, do jeito que a gente encontra esses produtos da natureza, a gente consome e eles se chamam in natura, ou seja, eles estão na forma natural, na forma original, sem nenhuma modificação. Já existem produtos, né, que vieram das indústrias. Então, a matéria-prima foi retirada, né, e ela foi transformada nesses produtos. Por exemplo, o molho de tomate. Então, o tomate é um produto que a gente pode consumir tanto in natura, ou seja, da forma que ele vem lá da natureza, né, o tomate que a gente come, põe na salada, ou ele pode ser transformado, né, por um processo industrial. Vai lá para a indústria e vira, por exemplo, o molho de tomate. Então, o molho de tomate ele não está in natura, ele não é in natura, ele é industrializado. Tudo bem? Então, olha só, aqui nós temos o tomate, o morango e o leite da vaca, e eles estão na forma que eles foram extraídos da natureza, né, sem nenhuma modificação. Então, esses produtos, quando nós consumimos, né, a gente está consumindo um produto in natura, né, ou seja, natural. Já ali do outro lado, ó, o tomate se transformou em molho de tomate, o morango se transformou em suco de caixinha e o leite se transformou em iogurte, manteiga, queijo. Então, para eles terem se transformado nesses outros produtos, eles foram para as indústrias. Então, eles são produtos industrializados. Tudo bem? Primeiro ano. Então, da matéria-prima até virar um produto final, ou seja, um produto que nós consumimos, que nós utilizamos, passa aí por vários processos, né? Por algumas etapas. Então, olha só, a matéria-prima é extraída da natureza, ela é levada para as indústrias transformam essa matéria-prima, né, nos produtos e esses produtos são distribuídos, são levados até os pontos comerciais, que são as lojas, os supermercados, os lugares que a gente vai para comprar. Tudo bem? Lá na página 88, como nós vimos na unidade 1, as moradias podem ser construídas com diferentes tipos de materiais. O mesmo ocorre com os objetos, né, que nós compramos, que nós usamos, inclusive os objetos escolares. Então, olha só alguns exemplos aqui. A lâmina da tesoura é feita de metal. A principal matéria-prima do metal é um minério que passa por muitos processos para ser transformado no produto final. Então, olha só, o lápis ele é feito de madeira, né? A madeira é de origem vegetal, porque ela vem das plantas, da árvore, lembra? E o grafite é mineral, porque o grafite são pedras encontradas no solo, né? Na natureza. E os cadernos? Os cadernos possuem o papel, não é primeiro ano? E você sabia que o papel também é de origem vegetal? Porque para o papel ser feito, ele é feito a partir do tronco das árvores, da madeira. Tá? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais nos próximos slides. E a caneta? As canetas são feitas de plástico, né? E para se chegar ao plástico, precisa ser extraído da natureza uma matéria-prima, que nós já vimos, que se chama petróleo. E a borracha? A borracha ela é extraída do tronco de uma árvore chamada seringueira. Lembra aquela goma que vocês viram, que se chama látex? Então, o látex ele é extraído da seringueira e ele vira borracha, tudo bem? E é essa borracha que nós usamos
para apagar aí no nosso caderno. Primeiro ano, vamos a um exemplo de transformação da matéria-prima? Então, olha só, nós temos no primeiro quadrinho um homem que está tirando o leite da vaca. Esse leite está natural, porque ainda não foi transformado nem modificado. Então, se nós consumirmos esse leite dessa forma natural, estaremos consumindo um produto in natura. Mas esse leite foi levado para a indústria para ser transformado em outros produtos, como o queijo, o iogurte, a manteiga, o sorvete. E da indústria foi levado para os supermercados, para nós podermos comprar esses produtos e levar para as nossas casas para consumirmos. Tudo bem? Então, olha só as etapas que essa matéria-prima, que é o leite, passou. Então, foi extraída, foi levada para a indústria e lá transformada em outros produtos. Da indústria, foi levado até os supermercados e lá nós compramos e levamos para a nossa casa para consumir. Então, essa matéria-prima, no estágio inicial, lá, né, quando ela estava sendo tirada da vaquinha, era um leite in natura, era um produto in natura. Mas essa matéria-prima foi transformada e esses produtos que deram origem, né, o leite, o queijo, o iogurte, sorvete, são produtos industrializados, porque foram feitos lá na indústria, né? Então é isso. Agora nós vamos relembrar, né, retomar a origem das matérias-primas. De origem vegetal, que são extraídos das plantas. Então, nós temos a madeira. Com a madeira nós podemos fazer lápis, móveis, o papel, o algodão, que nós podemos fazer toalhas, roupas, cotonete. Olha só, as frutas, né, que nós podemos consumi-las em natura, ou o suco de caixinha, né, geleia, por exemplo. O látex, que é extraído também de uma árvore específica, que se chama seringueira. E o látex dá origem à borracha, que fazemos a borracha que nós usamos na escola, o pneu, o chinelo, a sola dos sapatos, não é? Olha só, primeiro ano. A madeira que é usada para fazer o lápis, ela é extraída de duas árvores, o eucalipto e o pinus. O látex, ele é retirado de uma árvore chamada seringueira. É essa goma branca. E com ela fazemos a borracha, e a borracha dá origem a muitos produtos. Olha só, os pneus dos carros, essa luva muito utilizada pelos médicos, né? A borracha de apagar, o bico da mamadeira e da chupeta e a bexiga. E as matérias-primas de origem animal são aquelas extraídas dos animais. Então, nós temos aqui o couro, que com ele podemos fazer bolsa, a pulseira do relógio, sapatos, o leite de caixinha, né, que nós compramos no supermercado, o iogurte, o queijo, o sorvete e a lã, roupas, cachecóis, bichinhos de pelúcia e a carne. Olha só, temos aí produtos derivados da carne, a salsicha, linguiça, salame, presunto, a carne que nós comemos, né, nas nossas refeições. E aqui nós temos a imagem de alguns animais que nos oferecem matérias-primas. Então, a vaca nos oferece o leite, né, o couro, a cobra oferece o couro, a ovelha, a lã, o ganso, as penas, a galinha, os ovos. E olha o bicho da seda. O bicho da seda oferece uma matéria-prima que é a seda, utilizada na produção dos tecidos. E as matérias-primas de origem mineral? Aquelas que são extraídas do solo. Então, nós temos aí como exemplo o metal, que dele podemos fazer joias, chave, a tesoura. O petróleo, que fazemos o plástico, né, a gasolina. E as pedras? Ah lá, com as pedras que encontramos aí na natureza, nós podemos fazer as pias, né, da cozinha, do banheiro. Essas outras pedras pretinhas que é comum da gente ver no chão, né, de estacionamentos, e elas também são utilizadas na construção das casas.
Nós temos as pedras preciosas, né, utilizadas aí na fabricação das joias. Nós temos o barro, que com ele fazemos vasos, olha só, um filtro de água, o telhado da casa e objetos de decoração. Aqui nós temos o barro, que é uma matéria-prima mineral, que foi extraída do solo para fazer vaso e outros objetos. Então vamos aqui a algumas matérias-primas de origem mineral. Aqui nós temos a pedra de grafite, e o grafite é utilizado na fabricação, por exemplo, dos lápis, que nós usamos para escrever, não é? Aqui nós temos o sal, aqui a areia. Esse bloco é um bloco de uma pedra que se chama granito, que é a pedra que eu falei, que nós usamos para a fabricação das pias, né, da nossa casa. Aqui nós temos a escavação do petróleo, né? Então o petróleo está sendo retirado lá das profundezas, lá do fundo do mar. E essa última, nós estamos vendo uma pessoa extraindo o ouro da natureza. Então esse processo de extração do ouro da natureza se chama garimpo, tudo bem? Primeiro ano. Então nós estamos vendo aqui nessa unidade que todos os produtos que nós consumimos, né? Então tudo que nós usamos, compramos, eles têm uma origem. Então todos os produtos são feitos de alguma coisa. E essa matéria que deu origem a eles, a gente chama de matéria-prima, tudo bem? E com os materiais escolares também, né? Todos eles foi utilizada uma matéria-prima para poder produzi-los. Então vamos refletir um pouco sobre a matéria-prima de cada um desses objetos escolares. Então nós temos aqui um livro. O livro ele é feito de papel, né? O livro, o caderno, a agenda e os papéis de forma geral. E os papéis, eles são feitos, sabe do que, primeiro ano? Da madeira. Pois é, não parece, né? Tá aí uma curiosidade, nós vamos assistir um vídeo sobre isso. A madeira, ela é moída, passa por um processo e ela vira uma pasta que se chama celulose. E dessa pasta que é feito o papel. O lápis é feito de madeira e também de grafite. E a tesoura é feito a lâmina de metal e o cabo de plástico, primeiro ano. E todos os plásticos que nós estamos vendo aí, ó, o cabo da tesoura, a régua, a embalagem da cola, esse plástico que está aí em volta da borracha, esse plástico vermelho, e o grampeador, né, que tem a parte plástica, que é essa parte azul, são feitos do plástico e para fabricar o plástico precisa extrair da natureza o petróleo, certo? Então, o petróleo que dá origem ao plástico. E o clips, que também é feito de metal. A borracha, ela é feita do látex. Lembram que da seringueira, que é uma árvore, é extraído o látex e o látex vira borracha? Então é isso. Primeiro ano, nós vamos ainda estudar bastante sobre a origem dos produtos que nós consumimos no dia a dia. E agora você vai ficar com essa curiosidade sobre como é feito o papel. Muito interessante. Então, um beijo, até a próxima aula. Oi, meu nome é Senhorita Folha de Papel. E como meu próprio nome já diz, eu sou feita de papel. Mas de onde vem o papel? O que você acha? Vamos lá, aposto que você vai acertar. A. Das folhas de uma árvore. B. Das frutas. C. Dos troncos das árvores. Se você escolheu a letra C, acertou! O papel que é usado para me fazer vem do tronco de árvores de eucaliptos ou pinheiros. O pessoal da indústria que trabalha na minha produção corta o tronco das árvores, corta bem miudinho cada um dos troncos, tritura e depois coloca num fornão bem quente. Daí, desse forno sai uma pasta ou meleca, como você preferir, que é chamada de celulose. A celulose passa por várias máquinas até que fica bem branquinha e é transformada em uma folha de papel bem lisinha, assim como eu. Você deve saber que eu sou muito importante, porque sem mim, imagina, como seria?
Onde você iria desenhar, escrever, como você iria no banheiro sem papel higiênico e como as pessoas poderiam ler livros. Desde muito tempo, a humanidade deu um jeito para se virar sem mim, porque só faz 200 anos que me inventaram assim branquinha e lisinha, do jeito que eu sou hoje. Antes disso, as pessoas se viravam do jeito que dava. Desenhavam nas paredes das cavernas e escreviam em cascas de árvores e folhas de bananeiras. Agora, sem papel higiênico, eu já não sei como faziam não. Que tal perguntar para o adulto que está com você? Um abraço e foi um prazer me apresentar para você.